Oi, pessoal, tudo bem? Eu queria falar rapidinho para vocês. Vocês devem lembrar que na primeira aula que nós tivemos, eu tentei dizer que nós íamos contextualizar essa disciplina em torno de estudar cupins e como eles poderiam ser uma ferramenta biotecnológica para nós, tá? Então, lembra que eu falei que os cupins são bioreatores naturais e que eles são capazes de digerir as paredes, as paredes celulares complexas dos vegetais, né? Que dessa forma nós poderíamos tentar usar enzimas que estão no sistema digestório dos cupins para encontrar soluções biotecnológicas para a produção de etanol, já que quando o bagaço do etanol, né, após a moagem da cana, ele é jogado fora. Né? Será que a gente não conseguiria pegar enzimas que estão no tecido, no sistema digestório dos cupins e encontrar essas enzimas, usar essas enzimas para digerir esse bagaço, podendo gerar assim mais etanol? Né? Então a gente colocou aquela pergunta, né? Os cupins têm enzimas em seu trato digestório que podem ser usadas como meio de transformar bagaço de cana-de-açúcar em etanol, tá? E aí, o que acontece? Na verdade, nós gostaríamos de meio que contextualizar essa pergunta dentro do que vocês estão aprendendo na disciplina aqui, tá? Então, vocês viram aquele conceito de proteoma e proteômica, certo? Então, talvez a melhor coisa que nós pudéssemos fazer para tentar encontrar tal enzima ou as tais enzimas no sistema digestório do cupim é estudar o proteoma desse sistema digestório, ou seja, tentar decifrar quais proteínas estão no sistema digestório desses cupins, certo? Para a gente fazer isso, nós precisamos extrair o sistema digestório desses cupins e solubilizar as proteínas contidas nesse sistema digestório num sistema tampão. Vocês talvez vão lembrar no primeiro vídeo da aula prática que eu mostrei para vocês quando mostrei o laboratório aqui. Eu falei para vocês que nós pegávamos o tecido ou as células de interesse que a gente tem, né? A gente tem que romper essas células de alguma forma para expor tudo que a célula tem dentro, inclusive as proteínas que são do nosso interesse, e a gente solubiliza essas proteínas, tá? Para poder separá-las do resto das moléculas que estão dentro das células e assim estudá-las. Para fazer isso, a gente tem que usar um tampão, né? Justamente o tampão que a gente comentou na aula de tampão, né? Ou seja, nós precisamos de um tampão que ele seja adequado a solubilizar especificamente proteínas. Nós não queremos que aquele tampão seja bom para solubilizar DNA, para solubilizar lipídios, para solubilizar quaisquer outra coisas que não proteínas. Tá? Então, nós vamos ter que estabelecer um tampão, usar um tampão químico que possa solubilizar essas proteínas. Tá? Uma vez em solução, essas proteínas podem ser, então, estudadas. Né? E aí, para nós melhor acessarmos as características físico-químicas dessas proteínas, a gente precisa desnaturar essas proteínas. Então, quebrar as estruturas quaternárias, desfazer as estruturas terciárias e meio que desfazer as estruturas secundárias, inclusive, e meio que deixar a proteína na sua forma mais elementar possível, como se nós pudéssemos ter uma proteína em sua estrutura primária, só a sequência de aminoácidos uma depois da outra, sem que esses aminoácidos interajam. Porque assim a gente consegue acessar e ver melhor, entender melhor fisicoquimicamente o que é que compõe, né, quais aminoácidos compõem cada uma das proteínas, tá? Isso é o que nós fazemos no laboratório, tá? Então até aqui nós tivemos, vocês tiveram, né, uma noção de por que é importante um tampão, né? E aqui eu digo para vocês que para estudar o proteoma do tecido digestório dos cupim, a gente precisa de um tampão adequado, que seja específico para proteínas. E também que esse tampão promova a desnaturação das proteínas, o desenovelamento delas, para que nós possamos ter acesso à estrutura, a toda a diversidade que os aminoácidos que compõem as proteínas têm, tá? Então, até aqui, nós estudamos aqui o sistema tampão, certo? Perdão. Estudamos o sistema tampão, né? Nessa parte aqui, tá? E a gente vai estudar também, né? Agora, nas próximas aulas, cromatografia líquida, vamos falar de cromatografia de afinidade, eletroforese de proteínas, nós vamos dosar essas proteínas, ou seja, nós vamos aplicar ferramentas físico-químicas para estudar essas proteínas, beleza? Sempre pensando isso, né? Que a gente quer encontrar no proteoma desse, né? Como diz aqui, o universo, encontrar no universo que é o proteoma desse sistema digestório do cupim, né?
uma enzima que seja aplicável, uma solução biotecnológica, para a gente poder resolver aquela questão, né, de digerir o bagaço da cana. Uma vez que a gente encontrar essa enzima no final desse bloco aqui, né, de disciplina, que vai acabar lá para o meio de novembro, vocês vão entrar, então, na caracterização dessa enzima, dessa suposta enzima. Beleza? Então é isso, só para a gente contextualizar um pouquinho a matéria aí, tá bom? Valeu, abraços.